paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para externar nossa alegria e satisfação em poder falar das coisas de Deus. Hoje nós daremos início a mais um novo trimestre da nossa escola bíblica dominical. O título do trimestre é Dons Espirituais e Ministeriais. O comentarista desse trimestre é o nosso pastor Elinaldo Renovato. E o propósito desse trimestre, das nossas lições, é estudar de uma forma mais profunda, de uma forma mais ampla, sobre os dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço que Deus concedeu à sua igreja. A lição de hoje, a lição de número 1, o título da lição é E deu dons aos homens. Essa lição ela está baseada no livro de Romanos, no capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8, e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7. Nesta lição, o nosso comentarista ele vai mostrar a presença dos dons espirituais de Deus na Bíblia Sagrada. E a gente começa aqui no primeiro tópico mostrando a presença dos dons no Antigo Testamento. Primeiramente, veremos a presença desses dons manifestados no Antigo Testamento. Nós temos exemplos de pessoas como Moisés, Arão, Josué, Bezaleel, Elias, Eliseu e tantos outros. Foram pessoas agraciadas por Deus com dons espirituais. Pessoas essas que receberam dons de Deus, observe que para exercerem um trabalho específico, muitos deles estavam à frente de um povo ou de uma nação. O que a gente observa aqui é que, na sua grande maioria desses homens e mulheres de Deus, é que eram pessoas que tinham cargos específicos. Uns eram reis, outros profetas e outros sacerdotes. Então, o que a gente observa, analisando o Antigo Testamento, é que esses dons de Deus eram dados a pessoas específicas. E outro detalhe muito importante que a gente observa analisando o Antigo Testamento é que esses dons espirituais eles não estavam acessíveis a todas as pessoas. Apenas uma parte do povo tinha acesso a esses dons espirituais dados por Deus. Agora, quando a gente começa a analisar o Novo Testamento, a gente percebe que algo mudou. Alguma coisa aconteceu que agora os dons espirituais eles ficaram acessíveis a todas as pessoas. O apóstolo Paulo ele vai explicar o verdadeiro motivo dessa mudança. Ele fala que o sacrifício de Cristo por todos os homens abriu a porta da graça. Além de Cristo ser aquele que se deu pela igreja, aquele que se deu por todos os homens, Cristo foi aquele que deu início à sua igreja. Então, além de Cristo dar início à sua igreja, ele também o presenteia com dons espirituais. A Bíblia diz lá em Efésios 4, versículo 8, fala assim, e ele deu dons aos homens. Então Cristo, além de fundar a igreja, capacita a sua igreja com dons espirituais. Quando a gente vai para o segundo tópico dessa lição, a segunda parte dela fala sobre dons de serviço. Esses dons de serviço é o que Paulo fala em Romanos no capítulo 12. Esses dons está ligado diretamente a eu servir o meu próximo. Esses dons fala da minha parte em estar ajudando o meu próximo. Paulo ele lista esses dons de serviço da seguinte maneira. Dons de exortação, nós temos nas igrejas, em todas as igrejas, nós temos pessoas que têm esse dom da exortação, que é o dom de encorajamento. Em todas as igrejas têm pessoas que possuem esse dom. Então é dom de exortação,
dom de repartir, dom de presidir e dom de exercer misericórdia. Observa que todos esses dons que Paulo ele especifica aqui são dons que estão diretamente ligados em estar ajudando o outro, em estar ajudando o próximo. Depois que Paulo fala sobre esses dons de serviço, ele agora vai falar sobre outros dons, que é sobre os dons espirituais. Isso está baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Paulo, ele vai listar esses dons, que são dons de extrema importância para a igreja. Então, aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, ele lista 9 dons espirituais. Ele lista 9 dons, mas não significa que esses 9 são a totalidade dos dons espirituais que Deus deu à igreja. Na visão do apóstolo, essa lista são os dons necessários que a igreja necessita, que a igreja precisa para exercer o seu trabalho nessa terra. Então, Paulo fala aqui sobre os dons que é sabedoria, ciência e fé, cura, operação de maravilhas e profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Paulo fala sobre esses dons em 1 Coríntios 12, à luz da palavra de Deus. Por que essa preocupação de Paulo? É porque muitas pessoas, irmãos, antes de conhecer o Senhor, antes de vir para o Evangelho, elas vieram de outras religiões, de religiões místicas. Então Paulo tem essa preocupação aqui em não misturar as coisas, em não permitir que o verdadeiro Evangelho de Cristo seja influenciado com outras religiões. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é genuína e ela é pura. Amém? A palavra de Deus, ela não pode, de maneira alguma, sofrer interferências de outras religiões. Então, Paulo tem essa preocupação em listar esses dons, mostrando para a igreja, né, a luz da palavra do Senhor. Depois que Paulo fala sobre esses dons, dons de serviço, dons espirituais, Paulo agora vai entrar em uma outra área, falando sobre os dons ministeriais para a igreja. Isso está baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Nós sabemos que dons ministeriais são de extrema importância para a igreja do Senhor. Por que são de extrema importância? Porque esses dons, eles servem para o desenvolvimento da igreja de Cristo. É com esses dons que a igreja de Cristo ela vai se desenvolver, ela vai crescer na terra. Então Paulo fala assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Observa, irmãos, que com esses dons a igreja ela se torna mais capacitada. Capacitada para quê? Capacitada para fazer o serviço cristão nessa terra, capacitada para ela mesma em si se crescer, a igreja local se crescer, e também ela faz com que o cristão ele se desenvolva a sua vida espiritual. Então, são dons ministeriais de extrema importância para a igreja do Senhor. Agora, uma observação que Paulo faz aqui para a igreja é a seguinte: ninguém na igreja é autossuficiente. Ou seja, cada membro de Cristo, cada membro da igreja necessita um do outro. Nós necessitamos uns dos outros. Ninguém na igreja é autossuficiente. Nós somos membros uns dos outros. Paulo aqui, ele usa a figura de um corpo, mostrando que assim como todo corpo possui uma cabeça, e nós sabemos que a cabeça da igreja é Cristo, também os seus membros, eles necessitam um do outro.
um membro não consegue sobreviver sem a ajuda de outro membro. Ou o membro não consegue sobreviver se estiver desligado, né, da cabeça ou de um outro membro. Então Paulo fala assim como nós temos Cristo como cabeça para nos guiar, nós, membros desse corpo, necessitamos também um do outro. Agora, quando a gente vai aqui para o terceiro tópico dessa lição, aqui o nosso comentarista ele faz duas observações de extrema importância. A primeira observação é que nós precisamos ter muito cuidado sobre a supervalorização dos dons de Deus. Muitos se acham mais valorizados que outros por causa do dom que têm. Paulo chamou a atenção dos irmãos da igreja de Corinto por causa disso. Todo cristão precisa entender que os dons dados por Deus foram dados por graça divina e não por méritos humanos. Todo cristão precisa ter consciência disso. Então, vai aí a advertência do nosso comentarista, né? Não vamos achar que somos melhores que outros porque os nossos dons são melhores. Não. Se temos algum dom, se Deus nos agraciou com algum dom, foi pela graça divina e não pelos nossos próprios méritos. A segunda observação que o comentarista faz aqui é que os dons que Deus me deu, eles são para ajudar o meu próximo e não para a minha própria exaltação. Isso é muito importante. Os dons é para servir ao meu próximo e não para a minha própria exaltação. Aqui nós temos um exemplo muito claro, que é o exemplo de Jesus Cristo. Ele disse lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, ele fala assim, eu não vim para ser servido, mas para servir. Então isso é muito importante, né? Outra observação na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, é quando ele fala da diversidade de dons. Ele fala que há uma variedade ou uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Essa diversidade, ela tem qual objetivo? O objetivo dela é fazer ou trazer a unidade da igreja. Nós sabemos que é Deus quem promove essa unidade. E a nossa obrigação é manter essa unidade da igreja. Amém? Essa lição de número 1 é uma lição a nível introdutório, né? A gente tem nela apenas uma visão básica mesmo dos dons espirituais, mas à medida que a gente for vendo outras lições, a gente vai estar mais aprofundando nesses assuntos. Amém?